O assunto desse vídeo é mitologia. Você sabe o que é mitologia? Mitologia é um conjunto de mitos de uma determinada cultura. E afinal, o que é mito? Bom, no senso comum a gente diz mito é uma mentira, é uma farsa, é algo inventado, imaginário, não tem explicação científica. Ou então dizemos, fulano de tal é meu mito, Pelé é o mito do futebol insubstituível, porque foi o melhor de todos. Mas na filosofia, quando se fala mito, quer dizer simplesmente uma das linguagens para expressar a existência, uma das formas de compreender a própria vida, a morte, a existência em si, o universo, o mundo. E assim, a mitologia tem um ponto de vista, assim como temos outros pontos de vista para ler o mundo. Por exemplo, a religião é uma outra janela pela qual lemos o mundo, a partir da fé num Deus sagrado. Ou então a ciência, que é uma outra janela pela qual lemos o mundo, a partir da racionalidade explicativa dos fenômenos existentes. Ou a própria filosofia, que procura o significado, o que e o porquê as coisas são como são. O mito é uma forma imaginária, sim, mas que traz uma verdade muito profunda para a existência. Aliás, diria que todas as culturas têm seus mitos. A cultura hindu, judaica, tupi, a cultura moderna, contemporânea, a cultura grega, que foi riquíssima na mitologia, é uma das referências mais importantes. Se você já viu o filme 300, Electra, Édipo, Rei, Xena, Mulher Maravilha, você já se deparou com algumas histórias contadas pela mitologia grega. Só que acontece que nós hoje vemos como uma fantasia, como uma historieta inventada, imaginária, mas para aquele povo, naquele ambiente, naquela realidade, era entendida como uma verdade absoluta e inegável. E assim, para exemplificar, imagine que você tenha, por exemplo, uma religião, você está lá no seu espaço sagrado, fazendo seu culto aos anjos, e alguém diz, que bobagem, que anjo que é o quê? Isso é fantasia. Você vai se irritar. Ou se você é da Umbanda e está lá invocando seus orixás, e alguém diz, que orixá que é o quê? Isso é tudo imaginação, você vai ficar muito chateado. Por quê? Porque você entende aquilo como uma verdade. E assim também esse povo grego entendia aqueles relatos sobre a criação do mundo, do ser humano, sobre os fenômenos, por exemplo, as ondas do mar, com os Poseidon, Zeus, que comandava o Olimpo, o grande deus dos deuses e tudo mais. Aquilo para eles era como uma verdade e tinha por detrás dos fatos uma grandeza, que é a expressão da própria alma humana, do inconsciente humano, das forças da natureza representadas, simbolizadas através dos deuses, dando vida àquilo que era inanimado. E assim se constituiu uma série de mitos no universo, no panteão grego. E não é à toa que Atenas, que se instituiu lá a cidade sobre as pedras, Acrópole, umas 300 templos sagrados, cada um para um deus, e Atena, a principal delas, por isso cidade de Atenas, o nome, E só para lembrar um mito e você ter a noção do que significa a mitologia para esse povo. Por exemplo, o mito de Narciso para os gregos. Narciso era um jovem muito belo, só que ele não se apaixonava por ninguém. E uma ninfa, um ser sagrado lá, impôs a ele o castigo como a própria morte. Ele, um dia, indo a um lago tomar água, apaixonou-se pela própria beleza de tal forma que, como ele não conseguia amar ninguém e se deparou com a própria beleza, amou a sua própria beleza, que se perdeu ali por dias até ser vencido pelo cansaço, cair no lago e morrer afogado. E aí vem a explicação desse, o significado desse mito, ou seja, aquele que vive só pensando em si, que se desdobra sobre a própria beleza e não vê a necessidade do outro, não compartilha a sua existência com outras pessoas, é uma pessoa narcísica. Na linguagem de Freud, o criador da psicanálise moderna, ele usou o termo narcisismo para se referir a uma cultura, por exemplo, a um grupo humano que não pensa nos outros, pensa só em si. É uma atitude egocêntrica, egoísta. E aí está
um valor colocado dentro de uma historieta, para nós aparentemente sem sentido, mas ela é prenhe de sentido. Se você tiver a oportunidade de ver algum vídeo sobre Narciso ou outros mitos, veja, que vale a pena. Bom, eu vou ficando por aqui. Você tem as atividades lá, primeiro ano, alguns textos explicando várias expressões míticas de culturas ou civilizações diversas, né? E você veja lá como que era cada uma, a seu modo, deu significado à própria existência através dos seus próprios relatos intuitivos. Um grande abraço, bom trabalho, até a próxima!